Bom dia, pessoal. Vim falar aqui sobre os conteúdos que a gente vai ver esse bimestre, principalmente nesse mês de agosto. Aqui tem as tabelas, o material de apoio que vocês vão utilizar para fazer os exercícios, tá? E alguns exercícios que eu vou fazer aqui de exemplo com vocês. Então, a primeira coisa aqui eu trago uma explicação breve aqui sobre o que é o Simple Pass, tá? Então, o Simple Pass ele trata de uma ação que foi concluída no passado, e essa ação geralmente ela vem acompanhada de um advérbio de tempo. O que é esse advérbio de tempo? É geralmente, por exemplo, ontem, noite passada, ano passado, em 2002, tá? Então vai ser sempre assim, sobre ações que já terminaram, tá? Que foram feitas no passado e acabaram, não existem mais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, she lost her keys. Tá faltando um her aqui. She lost her keys yesterday, tá? Então ela perdeu as chaves dela ontem, tá? Então ó, ela perdeu as chaves dela ontem. Aqui, ó. O ontem é o advérbio aqui que marca, tá? Geralmente a gente vai ter esse marcador de tempo. Ontem, mês passado, ano passado e assim por diante, tá? E aí, assim como a gente viu no presente simples, a gente vai ter as três formas, né? A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, tá? Então, na forma afirmativa, vai acontecer igual acontecia no presente simples, tá? Então, os pronomes vão... Você vai ter o pronome com o verbo com aquelas conjugações, tá? Perceba que quando a gente passa para negativa ou interrogativa, a gente não tem mais isso, ó. É só na afirmativa que tem as regras, assim como a gente fazia no presente simples, tá? Só que no presente simples, o que acontecia? A gente tinha a aplicação das regras só para três pronomes, né? Lembra que era só o he, she, it? Agora não mais, tá? Então a gente tem para todos os pronomes, ó. I studied, you studied, he studied, she studied. Tudo é a mesma coisa. E a mesma coisa acontece na negativa e na interrogativa, ó. O verbo volta para a forma original dele em todos os pronomes, ó. Todos os pronomes, tá? Então, para todas as formas na afirmativa você tem a conjugação do verbo e o verbo da forma normal na negativa e na interrogativa. Mas isso aqui a gente vai falar mais sobre quando eu postar o outro vídeo, tá? Com as outras atividades. Que primeiro a gente vai falar sobre as conjugações, como que acontece aqui, como que a gente conjuga um verbo no passado, tá? Passado simples, né? Então, basicamente, a gente vai ter 4 regras, tá? Para conjugar os verbos. Então, a regra 1 aqui, ó, são os verbos que terminam em Y e que sejam precedidos por uma consoante, tá? Consoantes são todas as letras e não são as vogais, tá? Vogais, A, E, I, O, U, né? Aí, consoante aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no verbo study, que é inclusive o verbo da tabela aqui de exemplo, você tem aqui, ó, to study, tá? Então, você quer conjugar o verbo estudar no passado. Por exemplo, você vai falar, eu estudei, que tá com IE, então com IE é essa, IED, tá? Tá, então o que você vai fazer? Se tiver um verbo que termine em Y e seja precedido o Y por uma consoante, que no caso o D, né? Nesse caso a gente vai retirar esse Y e colocar no lugar IED, tá? Então, study vira studied, beleza? Isso é a regra 1. Regra número 2, os verbos que terminarem em E, tá? O verbo que for terminado em E, você vai apenas adicionar no final dele o verbo, aliás, a letra D, tá? Então, por exemplo, aqui é o verbo to face, tá? O verbo terminado em E, você vai lá e acrescenta no final só o D, certo? Regra 3, os verbos terminados em consoante e vogal consoante, lá. O exemplo é o verbo to stop. Terminados, tá? Então você conta do fim pra frente aqui, ó, de trás pra frente. Então, P-O-T, né? Então, consoante, vogal, consoante. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai dobrar a última letra, que no caso é o P, e acrescentar ED. Então, to stop, lá, ó, stop it. E aí, só que com P a mais, tá? Dobra a última, ED. E os verbos que não se encaixarem em nenhuma dessas três regras anteriores aqui, como é o exemplo do verbo to work, lá ele termina em K, né? Não encaixa em nenhuma dessas, não é consoante, vogal, consoante, não é Y, o que você vai fazer? Adicionar apenas ED, tá? Então, se não encaixa em nenhuma das regras anteriores, adicionamos apenas ED, tá? ED. Beleza. E aqui agora eu trago alguns exercícios para vocês. Pra gente fazer, eu vou fazer alguns desses daqui, só de exemplo, tá?
Provavelmente eu vou postar outros lá como Google Formulário. E aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem o verbo to carry. Olha lá, ó, carry. Carry no caso é Y precedido de uma consoante que é o R, né? Então o que você vai fazer? A gente vai encaixar aqui na regra 1, certo? Ó, Y consoante, né? Então você vai tirar o Y no caso. Carry. Então você tira o Y e coloca no lugar IED. Carried. Então Mary carried her luggage upstairs yesterday. Beleza. Vamos pegar outro verbo aqui, ó. C. To cook. Verbo to cook. Cozinhar. Vamos lá. Então aqui você vai pegar. Ó, cook. Não é Y consoante. Não termina em E. Não é consoante, vogal consoante, porque você tem duas vogais seguidas. Então só pode encaixar na última regra, regra 4. Você vai adicionar aqui no final ED. Então cook vira cooked. Vamos lá. Cook, cooked. Beleza? Então basicamente o que vocês vão fazer é isso, tá? E eu vou postar outros exemplos para vocês lá fazerem no Google Sala de Aulas. Beleza? Outra coisa que eu queria falar é a questão do preenchimento das atividades, tá? Na hora de você preencher o formulário, eu vou pedir para vocês colocarem, não esquecerem de colocar nome, turma, principalmente a turma e o número de vocês, tá? Porque muitos alunos entregaram sem turma e aí eu tive que ficar procurando de que turma que era o aluno um por um, entendeu? Então não esqueçam de colocar a turma de vocês na atividade. Se tiver atividade sem turma, eu vou desconsiderar a atividade, tá? Então lembrem de colocar nome, número e a turma de vocês, certo? Outra coisa, questão de dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem. Vou pedir para vocês colocarem no grupo de vocês do WhatsApp. Eu tô em 2 grupos, eu acho. Aliás, eu acho que eu tô só no grupo do C. Vou pedir para vocês me colocarem nos outros grupos e aí vocês me mandam mensagem, tá? Vou deixar meu número aqui, tá? 996366777. Me mandem mensagem, mas me mandem mensagem durante a semana. Não me mandem mensagem no final de semana que eu não vou responder vocês. Vou responder só na segunda-feira, se for o caso, tá? Então é isso. Me adicione nos outros grupos lá. Eu acho que falta o A e o B. No nono A, no primeiro A e no primeiro B. Então me adicionem lá no primeiro A e B. E não esqueçam de colocar nome, número e série na atividade. E eu acho que é isso, tá? Por enquanto é isso, pessoal. Aí qualquer dúvida, me perguntem e me mandem no WhatsApp, certo? É isso.